E qual é a posição que liga o gravar? Em que lugar? Do lado do apresentar agora, você tem 3 pontinhos ali. Aí você clica e aparece lá em cima no topo a opção gravar. Ah, legal, legal. Tá bom? Então, essa é uma conta de pessoa jurídica que me dá permissão para ter até 250 pessoas na sala e gravar sem limite de tempo. Então, eu estou experimentando ela e já gostei porque ela já não me criou problema. E parece que está bem mais estável. Mas, enfim, vamos lá então, já estamos gravando a nossa live. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos aqui. E antes de começarmos a falar sobre o tema, queria colocar algumas regras aqui. Eu optei, junto com os professores que estão presentes, em fazermos a live pelo Meet, porque isto não é uma palestra, é um bate-papo. Nós queremos ter a interação de vocês, porque é um assunto que interessa para todos, tá bem? Então, nós falaremos a respeito do comportamento de profissionais de educação física que estão no mercado de trabalho, sua necessidade de estar em constante aperfeiçoamento, o que pode não estar acontecendo, e mostrar aos acadêmicos que estão aqui hoje onde isso está refletindo em nossa relevância como agentes de saúde. Nós vamos falar ao longo disso. O Rafael vai fazer uma fala de abertura, nós vamos abrir para questionamentos, tá bem? Nós não estamos aqui hoje para falar em críticas, em política, em situação, não é nada disso. O que nós queremos é abrir um fórum de discussão entre nós, profissionais e futuros profissionais de educação física, e analisarmos como está a nossa situação perante essa condição que se apresenta, ok? Então, primeira coisa, peço a todos que desliguem seus microfones. No momento que quiserem interagir, habilitem o microfone, pode habilitar o vídeo, que é até bom, que ele não se conhece aí, já vai reconhecer, ok? Fala e depois volta a desligar. Tudo bem? Professor Paulo, a fala rápida aí. Bom, pessoal, a gente fica muito, muito contente de ver aí numa sexta-feira, né, que é o Dia Internacional da Cerveja, né? O pessoal ficando aqui para ouvir. Só um minutinho, Rafael, você... Tá me ouvindo, Johnny? Tá, o teu microfone está desligado, viu, Johnny? O que eu quis dizer foi que a gente fica muito satisfeito de ver 50 pessoas, né, 50 acadêmicos, entre professores, temos aí o Aguinaldo, o Joel, o professor Rafael, o professor Johnny, a professora Giane, a esposa do Johnny, né, todos profissionais de educação física, valorizando esse debate, essa discussão, para falar um pouco sobre a nossa profissão educação física. Uma atividade profissional que a gente sabe da responsabilidade e da importância dela na vida das pessoas, mas que nos momentos de dificuldade, tá, as pessoas simplesmente elas optam por dar valor a situações muito menores, né? E a gente tem comprovado com ciência, mostrando que realmente a educação física ela é muito importante para as pessoas, e isso vem neste momento de um embate danado, né, com relação a essa pandemia e esse isolamento. A gente está tendo aí algumas restrições com relação a fechamentos de academia, a fechamentos de abertura, como se as pessoas estivessem fazendo um favor para os profissionais de educação física,
permitindo que eles vão trabalhar na Praça dos Pioneiros com 5, com 6 pessoas, como se isso fosse um favor. Na verdade, tá, não é um favor, né? É uma situação de realmente necessidade. Mas a gente está aí para discutir isso, né? Eu queria agradecer, então, a participação de todos os acadêmicos que estão aqui, os nossos professores que estão participando, tá? E principalmente do professor Rafael, professor doutor Rafael, que no próximo semestre vai estar conosco aí, desenvolvendo um trabalho juntamente com o grupo de professores da Unifates, tá? Então, boa noite a todos, bem-vindo a essa discussão. Rapidamente, só quero alertar o pessoal, nós estamos fazendo uma reunião caseira de início, essa primeira discussão é entre nós, professores, acadêmicos, talvez alguns professores dos projetos especiais, mas não por ser um projeto caseiro, vamos aí ter um pouquinho de conduta, de postura, tá bom? Não habilitar microfone para querer se aparecer, porque hoje isso aqui é um bate-papo. E é necessário que a gente, já que estamos aqui, tá bom? Vamos tirar proveito dele, tá ok? Então, por favor, limitem aí as brincadeiras e as gracinhas, que estamos gravando e esse material vai todo para o YouTube aí para disponibilizar para quem quiser acompanhar depois. Então, professor Rafael, bem-vindo e vamos passar a palavra a você e os professores Aguinaldo, Joel, Paulo, Giane, quem quiser participar conosco, fica à vontade. Boa noite, Johnny, boa noite, Paulinho, não sei se vocês estão me ouvindo bem, boa noite os acadêmicos aí também, né? Boa noite aí o Joel, que eu vi que está por aqui também, o Aguinaldo, né, professores aí da instituição. Eu queria dizer que a gente vai falar um pouquinho sobre as dimensões sociais do esporte, então eu estou com um chat aberto aqui do lado, então se alguém quiser participar, fazer pergunta, fazer algum tipo de apontamento, pode ir fazendo por aqui, e a gente vai respondendo para não ficar uma sistemática muito cansativa para todo mundo, né? Uma sexta-feira dessa, tempo chuvoso, o Paulinho já falou aí dessa questão da dificuldade do profissional de educação física, né? Então a gente não vai aprofundar muito nisso. E só para aqueles que não me conhecem, né, pelo menos de nome aí, eu vejo que tem muitas caras novas, né, a gente teve a oportunidade de participar do início do processo lá do curso de Educação Física da FATES, mas não vi ninguém conhecido, pelo menos por enquanto. Sou o professor Rafael, sou mestre em Exercício Físico na Promoção da Saúde, sou doutor pela Universidade Federal do Paraná em Atividade Física e Saúde, e atualmente sou secretário de Esportes do município de Paranavaí. Então, quero agradecer o convite para estar aqui falando com um profissional de educação física, já que, nesse momento, a gente vive esse período conturbado aí para as academias, para os projetos sociais, para as escolas e, principalmente, para a formação acadêmica do profissional de educação física. Então, é muito válido essa iniciativa de trazer para esse debate, para essa discussão e para essa conversa aí relacionada ao nosso profissional, que é o foco aí. Parece que tem alguém com o microfone aberto aí, Johnny. Não sei se você consegue perceber. Né? Tá. Então, assim, vou dar uma olhada aqui. Eu acho que, principalmente, assim, a nossa área, ela nunca teve muita facilidade, né? É uma área que sempre está lutando para se estabelecer no mercado de trabalho, muitas vezes não sendo valorizada até pela própria sociedade. Isso ficou um pouco claro agora, nesse primeiro momento nosso aí da pandemia, né? E, assim, investindo na formação do acadêmico, a gente precisa retornar lá na nossa formação, né? Acredito que Johnny, Paulinho, tenho certeza que Johnny, Paulinho, Joel, Aguinaldo, todos nós tivemos a nossa formação, né? Acredito que nós escolhemos o curso de Educação Física justamente pelo fato de termos uma ligação esportiva. Né? Paulinho no basquete, eu no basquete, posteriormente no futsal, o Johnny e o Joel, se eu não me engano, no voleibol, e o Aguinaldo no atletismo. E assim, a percepção que a gente tem hoje é de que o esporte vive talvez um dos momentos mais delicados da sua existência, né? A gente vivia isso no contexto da educação física, na área do treinamento, que praticamente quase todos nós fomos formados, e hoje a gente vê uma crise de identidade muito grande, principalmente relacionada a esse aspecto esportivo. Claro que não o primo rico nosso lá, futebol profissional, né, que mesmo com a pandemia,
consegue se destacar ainda, né? Porque envolve negócio, é business, um negócio muito grande, envolve paixão, né? Então, paixão com negócio. Quando você vende emoção, tudo fica mais fácil, né? O maior negócio do mundo é vender emoção, e o futebol profissional ele tem essa prerrogativa. Então, assim, quando a gente fala de dimensões sociais do esporte, eu vou iniciar aqui a nossa discussão com uma pergunta. O esporte realmente tira a criança da rua? Isso aí eu gostaria que os nossos acadêmicos refletissem sobre essa pergunta, porque isso é um discurso que a gente vem ouvindo há muitos anos, para não dizer décadas, né? Políticos em campanha, projetos, né, Johnny, que a gente falava, projetos de alto rendimento, a primeira frase que vinha é: o esporte tira a criança da rua. Mas será que o projeto de alto rendimento não é para captação de recursos, justamente estancando aquele recurso que poderia ser para questões sociais e efetivamente tirar a criança da rua? Então a gente precisa avançar e sair de uma superficialidade que é essa pergunta, né, ou essa afirmação que é feita por muitas pessoas. Se o esporte realmente tira a criança da rua. E para começar a nossa fala, e até em função daquilo que o Johnny me solicitou, nós precisamos saber em que contexto nós estamos inseridos como profissionais de educação física. E vocês, futuros profissionais, tá? Então, a gente precisa primeiro discutir uma questão semântica. Se confunde muito atividade física com exercício físico com esporte. Então, eu vou tentar conceituar rapidamente, sem se aprofundar, mas a atividade física é um conceito muito mais amplo. É todo e qualquer movimento corporal que exija um gasto calórico acima de níveis normais, níveis basais. O exercício físico é uma atividade física planejada, projetada, com objetivos de melhora, principalmente na aptidão física. E o esporte é o exercício físico ou a atividade física de maneira regulamentada, através de federações, confederações, ligas, etc. Então, a gente precisa entender que nós, enquanto profissionais, somos da área do exercício físico e do esporte. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo prático para vocês. O indivíduo, eu vou perguntando, vocês fiquem à vontade para responder e participar. Um indivíduo, por exemplo, que trabalha numa empresa de material de construção, né? Ele carrega lá N sacos de cimento por dia. Obviamente que ele está desenvolvendo uma prática de atividade física, porque para se descarregar uma quantidade de sacos de cimento, você tem uma sobrecarga maior do que uma atividade do seu cotidiano ou de uma atividade que tenha um nível de intensidade menor que essa. Então, assim, como que a gente vai prescrever algo para uma pessoa que carrega 100 sacos de cimento? Olha, hoje você vai carregar 80, amanhã você vai carregar 50, na segunda-feira você vai carregar 150. Então, isso não é uma prescrição de atividade física. Por mais que o exercício físico esteja inserido na atividade física, elas são coisas diferentes. Você não pode dizer para uma pessoa que trabalha, por exemplo, mora lá no São Jorge e vem para o centro, que ela deveria caminhar para chegar no seu trabalho apenas 1.500 metros. Então, assim, dito isso, a gente precisa perceber que o exercício físico ele vai muito além desse conceito de atividade física. Ele tem que ser orientado, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ser monitorado com uma prescrição de carga, de treinamento, né, com uma orientação supervisionada por um profissional de educação física, que somos nós já formados e vocês, futuros profissionais. E o esporte, ele pode sim, e aí a gente não vai entrar naquela discussão do que é jogo, do que é esporte, o xadrez não é um esporte, o automobilismo não é um esporte, ele parte de uma regra específica, né, ou de regras específicas, ou de instituições que norteiem essas regras, tá? Então, só para que ficar claro aí, John, quem quiser perguntar aí pode participar. Então, a atividade física é um conceito amplo de qualquer movimento corporal acima dos níveis basais. O exercício físico é essa atividade física planejada, orientada por um profissional da educação física, e o esporte envolve outros intervenientes, como regulamentação e às vezes, até hierarquização para ligas, federações. Diante disso, a gente precisa entender que o esporte, ele sempre foi e nunca deixou de ser um dos maiores fenômenos sociais que a gente tem, né? Acho que o pessoal está perguntando ali, parece que está travando, Johnny, não sei. Eu acompanhei aqui, deu uma travadinha, mas ele voltou já. Pode ir. Ok, se tiver ok, eu continuo.
E o esporte, ele tem, assim, basicamente 2 objetivos específicos, né? O principal, o competitivo, né? E também, os principais, na verdade, o competitivo e o objetivo lúdico. Diante desses objetivos, a gente pode definir que as principais dimensões sociais do esporte, elas se dividem em esporte educacional, ou esporte social, o esporte de rendimento e o esporte de participação. Tá? Então, é importante o acadêmico, os profissionais da área da educação física, perceberem que quando a gente fala do esporte, o conceito é muito mais amplo do que simplesmente dizer que é jogar a bola para alguém praticar alguma modalidade esportiva. Então, eu vou descrever rapidamente aqui quais são as premissas de cada uma dessas dimensões do esporte, dimensões sociais do esporte, para que vocês possam perceber, e aí sim, viu, Johnny, a gente possa estar discutindo um pouco mais sobre a atuação do profissional de educação física em relação a essas dimensões do esporte. Então, o esporte educacional, basicamente, é aquele que a gente encontra nas aulas de educação física, que durante muito tempo no Brasil, ele foi pautado no tecnicismo, né, baseado em conceitos militaristas, mas ele prega uma democratização maior nas aulas de educação física, né? Você que atua nessa área, não sei quem mais está atuando na área do ensino fundamental e médio, que é professor de educação física, mas, assim, ele prega outros conceitos, ele educa através do esporte, né? E, principalmente, final da década de 70, década de 80, nós tivemos um retorno de muitos profissionais de educação física com formação no estrito senso, que trouxeram novas tendências para essa educação física. E aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, porque foge um pouquinho do assunto que a gente está discutindo, né? Então, em tese, o esporte educacional é você trabalhar conceitos, educar através do esporte, né? E aí você tem que ter um esporte voltado muito mais para a cooperação e menos para a competição, não divisão por sexos, uma maior quantidade de alunos por aula e assim por diante. O esporte de participação, talvez, tenha sido um dos que mais cresce ultimamente, né? Que é aquele esporte que ele é perceptível para todos, né? Todos têm a condição de participar. E aí, nesse sentido, a gente tem um aumento no número de pessoas que procuram o esporte de participação, justamente por não terem uma aptidão física, talvez, preparada, uma aptidão física específica para uma determinada modalidade, ou não se encontrem mais na faixa etária do esporte educacional que é realizado dentro do contexto escolar. Então, assim, a premissa do esporte de participação é o lúdico, é não ter um local específico, não ter horário específico, livre de obrigações do cotidiano que muitas vezes o esporte impõe, despojado de comparações atléticas, ou seja, todo mundo pode participar, e assim por diante. E o esporte de rendimento, a gente tem, é mais conhecido de todos, porque tem uma abrangência e uma repercussão midiática maior, né? A gente falou aí um pouco do futebol profissional, que hoje arrebata milhões, bilhões, trilhões de dinheiro, através dessa parte, dessa noção, e especificamente de retorno financeiro para as equipes, que hoje se discute muito até em relação a essa pandemia, o efeito cascata que isso está tendo como consequência, né? As TVs, que são uma das maiores fontes de recursos dos clubes, não tem como vender os seus patrocínios, ou seja, não tem como expor a sua marca, consequentemente, sem ter jogos, sem ter exposição de marca, não tem como fazer o repasse. E a gente percebe que isso acaba acarretando um efeito cascata para todas as equipes. Mas, assim, não especificamente no futebol, o esporte de rendimento ele é pautado realmente na parte científica, na parte estrutural, na parte hierarquicamente vinculada a federações, confederações, né? O treinamento pautado nos princípios do treinamento desportivo e assim por diante. Ele é seletivo, né, seletivo, antidemocrático, porém ele tem os pontos positivos também. Até o Agnaldo está aqui, eu estou vendo, né? Acompanhei esses dias também a live do Joel, eu tenho participado muito, né? Tenho assistido praticamente, se não todas, algumas aulas aí dos professores, né? Eu estou inscrito no canal, então eu assisto muito essas aulas sobre especialização precoce do Joel, o Agnaldo sabe disso. Então, assim, o esporte também tem o seu lado positivo, mesmo que precocemente. É uma questão de decisão de cada um, ou dos pais,
se quer que o filho realmente siga, mesmo que antecipando algumas questões de maturação, como, por exemplo, a maturação, se quer ser um esportista, né? E aí a gente não vai aprofundar também nessa situação, mas existem os pontos positivos, como viagens, turismo, conhecimento de profissões que são atreladas ao esporte de rendimento, como fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, preparadores físicos, que dão embasamento, muitas vezes, para que o atleta tenha condição de buscar os seus futuros futuramente, o seu futuro fora do esporte, né? E por aí a gente vai discutindo essa situação. E tem os pontos negativos também, porque ele é seletivo, né? Ele é antidemocrático e muitas vezes até segmentado. Então, assim, é possível entender que a gente precisa entender o esporte não simplesmente como uma questão de diversão ou esporte de rendimento, que a gente entenda realmente quais são as nuances e quais são os preceitos desse esporte. Dentro dessas possibilidades, eu gostaria de já entrar, que vocês possam participar também, Paulinho, Aguinaldo, Johnny, né, já com algumas considerações, ou se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai, para não ficar muito cansativo, eu vou destrinchando outras situações para vocês. Eu entendo... A presença é só para a matéria do Johnny. Como é que é? Alguém perguntou aqui se a presença é só para a matéria do Johnny. Só para a sua matéria, Johnny. Paulinho respondeu. Rafael e Johnny, eu estou fazendo as anotações das perguntas. Eu acho que a gente poderia seguir e depois eu vou questionar elas. Tá, não, Paulinho, a respeito da presença aí, a respeito da presença que o pessoal perguntou, o pessoal que é meu Deus, dos veteranos, tá? Eles podem depois conversar com os professores aí, mas como presença, hoje é sexta-feira, não tem aula regular. Os meus acadêmicos das 3 turmas, eles terão uma avaliação, uma nota em cima disso aí, nós vamos trabalhar em cima desse documento de hoje, tá? Fica aí respondido. Mas eu queria apesar que o Paulinho falou das perguntas, mas eu queria interagir, Rafael, com você e com os demais acadêmicos e professores aqui no seguinte. Quando você usou aquela frase que a gente está cansado de ouvir, que o esporte tira a criança da rua, até eu já acreditei nisso, há muitos anos atrás. Eu acho que todos nós, em algum momento, acreditamos nisso. Mas quanto mais a gente se aprofunda, estuda, vive a vida, nós percebemos que essa é uma fala quase que exclusivamente política, né, Aguinaldo? Então eu vejo assim, né? Infelizmente, é algo que não é verdade. Eu costumo dizer nas minhas aulas, eu falo na minha escola, na minha roda de amigos, que o esporte não tira a criança da rua. O que tira crianças da rua, que já foram para a rua, são projetos e ações sociais como um todo, com comida, com estudo, com orientação de vários aspectos, com o esporte também, tá? Um projeto como, aproveitando que tem aqui um bom exemplo, o atletismo, um projeto como o atletismo, ele é fantástico na formação de homens, de mulheres, na formação de atletas, não há dúvida sobre isso, mas ele sozinho não faz milagres, porque a criança... Inclusive... Pode falar. Não, eu acabei cortando porque eu tenho síndrome do pensamento acelerado, então eu já... É legal. Eu já cortando as pessoas, mas pode terminar. Eu ia só reforçar que o atletismo é um dos projetos que incorpora as 3 nuances e as 3 dimensões do esporte, porque ele é um esporte educacional, porque ele educa através do esporte. Nós temos aí N acadêmicos de educação física que saíram dos projetos esportivos do atletismo. Ele é esporte de participação, porque ele é aberto a todos, inclusive para quem não demonstra uma aptidão motora ainda para a prática esportiva, e ele é esporte de rendimento. E até pegando um gancho, Paulinho, eu não sei se eu tenho acesso a todas as perguntas, mas eu ia responder aqui da Manuela Martins, né? Mas parece que ela saiu ali, não sei se caiu a conexão dela, eu espero às vezes ele sai e volta, já deve estar por aqui. Ela pergunta aqui se o esporte de participação pode ser definido como lúdico, também como lúdico, mas para todas as idades. Com certeza, né? O esporte de participação ele se caracteriza justamente por isso, pelo seu conteúdo, né? E a sua participação de maneira lúdica, né? Nós podemos tentar exemplificar isso. E a gente tem uma dificuldade muito grande, viu, Johnny, Paulinho, Aguinaldo? As pessoas confundem muitas vezes o esporte de participação com hobby. Né? Uma coisa é o esporte de participação, outra coisa é o seu lazer, o seu hobby. Né?
Por exemplo, a gente tem umas situações aqui dos veteranos. Então, monta-se um grupo de veterano de basquetebol, monta-se um grupo de veterano de handebol, monta-se um grupo de veterano de voleibol. Isso efetivamente é um esporte de participação? Eu tenho minhas dúvidas, porque assim, se eu for jogar lá, por exemplo, handebol, eu nunca participei no meu passado de práticas esportivas voltadas para o handebol, eu não vou ter uma aptidão para jogar. Será que eu terei essa abertura? Ele é aberto a todas essas pessoas? Ou é uma reunião de amigos que, porventura, participaram em algum momento da vida de uma determinada modalidade esportiva? Porque se a gente abrir isso, a gente começa a entrar no clube social, né? A gente começa a entrar no futebol society do domingo campestre, do sábado da bebê. Então, são grupos específicos, na minha opinião, eles têm uma conotação de participativa, porém você tem que ter, em tese, uma aptidão mínima para a prática daquela modalidade, ou uma história naquela modalidade. Então a gente discute muito isso, em termos de Secretaria de Esportes, em relação a esses grupos de veteranos. Então é um hobby deles, voltar a jogar uma modalidade esportiva depois de um tempo, eles se reúnem, mas já existe um pré-requisito de que a pessoa tenha uma vivência, uma experiência motora naquela modalidade, tá? Então eu ia responder para ela, se ela retornar a gente pode responder novamente, mas está respondido para os demais aí com relação ao esporte de participação. Mas eu quero voltar ao foco que eu estava falando ali sobre o esporte da rua em relação a isso aí que vocês estão comentando. Veja bem, uma coisa que nossos acadêmicos hoje, dentro da Unifatesc, dentro de outras instituições, têm que compreender é que projetos sociais, de rendimentos escolares, educacionais, eles são muito específicos. Tudo começou a ficar mais claro para mim, e acredito que para muita gente nesse país, quando começaram a regulamentar projetos de incentivo ao esporte através de incentivo fiscal. Eu nunca vou me esquecer de alguns projetos que eu fiz inicialmente, em que a pessoa chegava para mim com esporte de alto rendimento e falava, monta um projeto para mim, só que aproveita e coloca no projeto que nós vamos atender bairro, nós vamos atender escolinha, nós vamos fazer torneio. Aí vinha a pessoa falando assim, monta um projeto de prática de atividade física, mas que nós vamos participar de jogos da juventude. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes, o acadêmico passa 4 anos dentro de uma faculdade, mais pós-graduação, e ele vai trabalhar com o esporte achando que ele tem que doar o seu serviço para a sociedade. Um profissional de educação física, ele tem uma área de conhecimento muito ampla, muito vasta a ser explorada. Mas ele acha, muitas vezes, ele não é que ele acha, parece que está inserido dentro dele, que ele só vai ganhar dinheiro com a academia, que ele só vai ganhar dinheiro se ele passar no concurso do Estado. Porque se ele for trabalhar com um projeto de esporte tem que ser social. Não, nunca foi assim. Projetos esportivos, seja de participação, de rendimento, enfim, você pode projetar formas de trabalho em que você ganhe dinheiro, sim, e um bom dinheiro. A questão é, você tem que compreender que projeto social é uma coisa, tá? Você pode ter dentro do seu projeto esportivo que você vai prestar serviço para aquele clube, para aquele colégio, para aquela prefeitura, mas você também pode fazer um projeto de rendimento para os demais segmentos da sociedade. Essa história de você fazer projeto só de coitadinho, só para resgatar o cara, primeiro que você não resgata, isso é papo de político, tá? É discurso de político, tá? Hoje nós temos que olhar o esporte com mais respeito, a atividade física com mais respeito e tirar ele desse âmbito político da coisa, né? Eu sei, por exemplo, que vocês lá, o Magal pensa exatamente como eu. Tenho certeza disso. A gente conversou muito, antes de ficar de mal, nós conversamos muito sobre isso, tá? Tratar o esporte hoje como um mercado, como uma plataforma para você ganhar o seu dinheiro. E aí você começa a dar o respeito que a atividade física e o esporte, todos os seus segmentos merecem, né? Hoje um professor de academia acaba se desvalorizando trabalhando aí por R$ 1,99 a hora aula, e esse valor é real. Até por isso, né, Johnny, você tocou no assunto aí com relação a essa questão mercadológica, e é importante que os acadêmicos estejam participando disso, né? Porque, assim, ninguém vai
dispor de tempo durante 4 anos para fazer uma licenciatura, um bacharelado e um complemento, mais 2, para brincar depois, né? Então, as pessoas, elas precisam ter um retorno financeiro, né? E eu aprendi com o meu professor, meu orientador de mestrado, o professor D'Artagnan Pinto Guedes, que, assim, para ganhar dinheiro, você tem que resolver o problema das pessoas. Se você encontrar uma chave de fenda que aperta um parafuso diferente do que os outros apertam, você vai ganhar dinheiro. Né? O cara que inventou a Netflix, em algum momento, ele foi inovador e pensou em algo que ninguém tinha pensado. Né? Exatamente. O cara que inventou o Uber, ele, em algum momento, ele pensou em otimização de quem já estava indo para um local, um aplicativo, e por aí a gente vai. Né? iFoods. Então, o profissional de educação física, ele precisa sair desse discurso ou desse clichê de que, assim, o esporte da rua. Se você quer rendimento, você não está preocupado se você vai tirar a criança da rua. Você está preocupado em atrelar a marca de uma empresa a algo que seja positivo e que esse time, ou essa equipe, ou esse atleta te dê esse retorno mercadológico. Então, a grande questão nesse momento do rendimento, Rafael, é o que a gente quer abordar aqui. Esse profissional que está saindo da faculdade aí, final do ano, começo do ano que vem, ele estará preparado para fazer um trabalho de qualidade? Esse profissional que está na rua hoje, que está saindo, ele está pensando em se preparar para não ser o famoso pão com ovo dentro do mercado hoje de trabalho? Tá? Porque um personal hoje, quanto cobra? Eu não sei, tem uns personal aí do lado aí, tá? Cobra bem, cobra caro. Aí tem o personal que cobra 50 por hora aula. Mas talvez o trabalho dele não valha nem 50. Então, esse pessoal que está no mercado de trabalho, eles estão aptos? Ó, eu acho que o grande segredo da aprendizagem é a dúvida. Se você tem dúvida, se você tem porquês na sua cabeça, você vai buscar. Eu sou um curioso pela nossa área, hoje conversando com o André lá e com o Magal, eu estava mostrando um pouquinho para eles de fisiologia do exercício. Então, eu tenho um monitor cardíaco, né, um aplicativo que eu trabalho em cima dele, então eu faço auto-experiências, eu faço comigo mesmo. Então, eu comparo um treino meu com o da minha esposa o mesmo volume de treino, qual é o impacto disso, uma resposta fisiológica. Eu comparo o mesmo treino meu em horários diferentes, a resposta fisiológica desse treino. Eu comparo o mesmo treino meu, tendo feito uma alimentação antes ou depois. Comparo o mesmo treino em locais diferentes, com o mesmo volume de treino, intensidade. Então, isso é curiosidade. Então, assim, eu acho que o profissional de educação física, como você falou, tem que estar preparado. E hoje, qual é a grande dificuldade que a gente tem? Um leque muito grande de opções de formação acadêmica, muitas das quais sem a mínima condição, né? Muitos profissionais sendo despejados no mercado de trabalho, né? Não só na educação física, mas em outras áreas também, né? E aí, assim, qual é o único mercado que absorve hoje? O mercado fitness. Né? Então, ele é o único que é capaz de absorver isso. Mas ele absorve de que forma? Eu pago mais barato para quem tiver. Eu pagava R$10 hora aula, 20, R$15 hora aula, tinha 50 pessoas. Eu pago 10, tem 30. Eu pago 8, tem 20. Eu pago 5, tem 10. Eu vou chegar naquilo que eu quero. Ou seja, eu vou quantificar a minha mão de obra, né? Eu não sei, assim, exatamente os profissionais ali da faculdade, quem tem mestrado ou doutorado, mas esses profissionais se tornaram caros para a academia. Né? Como é que a academia vai contratar um doutor hoje? Né? Então, a pirâmide na nossa área está invertida. Né? Como você falou, a questão esportiva, por exemplo. A gente tem como ganhar dinheiro nas 3 dimensões do esporte. Se você quer trabalhar com treinamento, trabalhe com treinamento. Eu comecei em Paranavaí e cheguei até a seleção paranaense de futsal, né? Por opção minha, encerrei a carreira. O esporte de participação, ele está aí, né? Crescendo absurdamente mais do que os outros. E essa pandemia tem nos mostrado isso, as pessoas praticando atividade física na rua, né? Percebendo o quão importante é a tua liberdade de prática esportiva, a tua prática esportiva facultativa. E o esporte educacional, aí a gente entra num outro viés que se realiza dentro da escola. Até, inclusive, Johnny, em relação a isso, nós ali da Secretaria de Esportes estamos desenvolvendo uma pesquisa, né? Uma pesquisa que ela versa sobre os motivos que as pessoas têm para a prática esportiva e os motivos que as pessoas têm para a prática do exercício físico. Na verdade, são 3. É o exercício físico, o esporte e a educação física. Mas como a Secretaria de Esportes não tem essa vertente educacional, a gente não atua dentro da escola, a gente optou por essas 2 pesquisas. Porque, assim, se nós soubermos, e é muito interessante isso,
qual é o motivo que leva as pessoas para a prática esportiva, seja ela educacional, seja ela de rendimento, ou seja ela de participação. Se nós soubermos qual é o motivo que leva as pessoas à prática do exercício físico, nós temos indicadores para balizar nossas ações. Nós vamos saber o que precisamos fazer para ganhar dinheiro no mercado de trabalho. Ainda parafraseando o D'Artagnan, ele fala que os médicos, de cada 100, 98 vão ganhar muito dinheiro. E desses 98, nem todos vão ser bons. O profissional de educação física, não. De cada 100, você vai ter 5, 6 ali que vão conseguir ganhar muito dinheiro, e esses têm que ser de excelência, tem que ser realmente muito bom. Bom. Eu estou aqui pedindo para o pessoal que quiser fazer participação com perguntas, mas não só perguntas, viu? Pessoal que quiser interagir, nós já estamos aqui com isso. O professor Joel está entrando aí. Fica à vontade, professor. Posso fazer um comentário? Deve. É o seguinte, 2 pontos que vocês tocaram que eu achei bastante interessante. O primeiro é a questão que o esporte não tira criança da rua, né? Isso é algo que eu tenho até conversado bastante com os alunos em sala, e eu sempre faço essa afirmação: o esporte não tira a criança da rua, tá? Eu compactuo com o seu posicionamento em relação aos projetos e vou mais além. Eu sempre falo o seguinte: quem tira as crianças da rua é o profissional de educação física, mas o bom profissional, o bom. Então não adianta eu conseguir projetos mirabolantes, arrumar dinheiro de tudo quanto é lado, não adianta. Se o profissional que está à frente daquilo ali não for comprometido com o que está fazendo, não for competente, esquece, não tira. E é por isso que muitas vezes nós vemos fracassos em muitos projetos por aí, justamente por isso, pela ineficiência, que aí a gente já direciona a fala do Rafael, né? Será que estamos preparados para atuar? Será que nossos profissionais estão preparados para o que o mercado está ajudando? E gostaria também de comentar um pouco sobre o que o Rafael falou agora, cara, que isso está me preocupando já há tempo. Assim, durante essa pandemia, que ficou mais do que evidente com essa pandemia que a sociedade ainda não nos dá a devida importância enquanto profissionais de educação física. Esse é o ponto. E será que nós damos, né? Para nós mesmos? Então, mais pura verdade. Porque, ó, veja bem, o que mais me preocupou foi assim, ó, você, por exemplo, Paulinho, desculpa, nossa, aquele alemão encostou aqui o tal do Alzheimer, tá? O Paulinho, que é empresário da área, o Rafael, que está ali à frente do esporte, onde lida com vários profissionais de educação física. Então, nós vimos o quê? À medida que a pandemia controlada, nós vimos todos os segmentos sendo abertos, menos academias, o retorno do esporte, tudo mais. E o que mais me preocupou é que, em que momento que nós vimos a sociedade reclamando da não abertura desses espaços? Nenhum. E assim, ó, como o Rafael falou, realmente evidenciou-se a necessidade da prática, quer dizer, o momento que mais se falou que a prática do exercício físico, da atividade física também, aumenta a imunidade, facilita o combate às consequências do vírus, né? E nós vimos as pessoas praticando exercício físico em casa, nós vimos as pessoas agora saindo para as ruas, mas nós não vimos a sociedade querendo fazer esse exercício, né, orientado por um profissional de educação física. E por quê, né, cara? Ela não nos valoriza, ela não nos valoriza. Agora, por quê? Aí eu concordo com o comentário do Rafael agora. Será que nós nos valorizamos? Acho que esse ponto que nós temos que pensar. E eu queria fazer um adendo no que você falou, talvez eu nem devesse falar isso, e assim, eu também não sou melhor do que ninguém, mas assim, eu acho que a área da educação física, a área do exercício físico, ela está muito atrelada, talvez seja o nosso futuro, a área da saúde. O primeiro ponto é esse, né? A gente está atrelado à área da saúde. Eu fiz meu mestrado na área da saúde, da prevenção e da promoção da saúde. Eu fiz meu doutorado na área da prevenção e da promoção da saúde. A minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado foram 2 pesquisas epidemiológicas. E eu não fui chamado para nenhuma reunião a respeito do que está acontecendo. E a gente vê outros segmentos da sociedade participando dessas decisões, né? Então, assim, até que ponto nós estamos nos valorizando? Eu acho que é perfeita a sua fala. Nós estamos fazendo por merecer esse reconhecimento ou não? É isso que cabe a reflexão. E aí a gente
gente também não está dando tiro para o lado. Cada um tem que fazer a sua reflexão de como se comporta em relação à nossa área. Desculpa te interromper, só para a gente fazer esse adendo aí. Posso dar um pitaco aí? Manda! Realmente essa questão do profissional de excelência, né, que é o profissional que tira da rua as crianças, etc. e tal, e essa discussão agora, nesse momento aí de pandemia, ficou caracterizado tranquilamente que até os próprios donos de academia, tá, que na maioria aqui em Paranavaí são pessoas fora da área. Eu ia falar isso, eu ia dizer isso. São profissionais de outra área que estão atuando como donos de academia. E quando nós sentávamos para discutir, eu me via dentro de uma jaula de leões, tá? Aqueles leões os caras cheios de corrente, correntão no pescoço, pulseira, etc. e tal, carrão bonito, tá? E cantando de galo, querendo contratar um advogado para entrar na justiça contra a questão do COI. E aí, os caras me vão atrás de um advogado, o advogado fala assim para eles: eu tiro a proibição das academias e cobro 28 mil reais de vocês. Só que eu não garanto que no dia seguinte um outro advogado derruba a liminar. Entendeu? Aí eu peguei e falei: peraí, vamos fazer a coisa por outro lado, vamos fazer por argumentação científica. Cara, eu passei a semana inteira pesquisando. Tenho as argumentações científicas para conversar com qualquer pessoa. Na hora de colocar a pessoa que foi discutir, colocaram uma pessoa que está lá, está se dedicando, gosta do que está fazendo, tudo mais, mas não tem argumentação científica para discutir, entendeu? Então, realmente isso, Joel, é o grande problema nosso, tá? Então, a gente é desvalorizado, acabamos desvalorizando até a própria classe. Tá? Não, e assim, ó, desvaloriza o outro. E assim, ó, Paulinho, o assunto não era para ir para esse lado, mas como a gente está discutindo justamente a formação acadêmica, eu acho que cabe a discussão sim, né? E assim, se por um lado eu sou um crítico em relação a não ter participado de nenhuma reunião, mesmo ser uma pessoa voltada para a área da saúde, com formação acadêmica, né, na saúde, por outro lado, cabe um puxão de orelha às academias. Eu ia fazer essa pergunta para você. A maioria das grandes academias não estão nas mãos de profissionais de educação física. E eu ouvi muito se falar com relação à saúde. Existe um estudo das academias de Paranavaí, as grandes academias, que balize essa argumentação de que o que se faz dentro da academia é saúde? Né? Porque, para mim, isso é discutível. Para mim é discutível. Porque, assim, vamos pensar que, assim, a minha preocupação, e cabe reflexão a todos, é as pessoas amanhã, dependendo do que aconteça, perceberem que não precisa mais da academia para fazer exercício físico. Que não precisa, como o João falou, que não precise nem do profissional para fazer exercício físico. Né? Agora, assim, eu não quero ser antiético dizer onde eu faço academia, mas faz 60 dias que eu não vou na academia e não recebi uma ligação. Eu acho que dava-se para se criar prescrição, monitoramento, que é a essência do profissional de exercício físico, e não local, espaço para que as pessoas vão lá fazer exercício físico, para que elas possam ser monitoradas, para que elas possam ser orientadas para a prática de exercício físico conforme a demanda necessita agora. Então, assim, eu acho que faltou um pouco também das academias, e quando eu te procurei, disse, me leva o pessoal lá na Secretaria de Esportes para a gente trocar essa ideia, para eu tentar ajudar vocês nessa fundamentação, para que a gente possa chegar até essas pessoas. Eu acho que faltou um pouquinho também dos donos de academia, sei lá, dos profissionais do exercício físico, ter essa dimensão, e cabe a reflexão do que as academias precisam hoje para tentar retomar essa fatia do mercado. Será que a gente busca saúde? Quem mais vai na academia, quem busca saúde ou estética? Né? O cara que faz o exercício resistido lá, ele busca saúde ou estética? Existem outras formas de buscar saúde pelo exercício físico que não necessariamente a academia?
essas são as perguntas que têm que ser feitas lá dentro da área de vocês ali, do métier de vocês, de donos de academia, né? Então, assim, Na verdade, eu me preocupo um pouco com isso também. Né? A gente não sabe... Esses questionamentos que você está fazendo... Isso sou eu e o Johnny, tá? Então, a gente já tinha conversado antes, tá, Paulinho? Eu não estou dizendo especificamente... Não, mas veja bem, não está errado sobre nenhum aspecto que nós estamos falando aqui, que o Joel também está se expressando, mas eu vejo assim, tudo isso tem que estar na cabeça do futuro profissional que está saindo da faculdade, porque é esse mercado que ele vai enfrentar. Ele tem que pensar e repensar na relevância que ele tem diante da sociedade. Ele tem que se valorizar mais, em todos os aspectos, seja dono de academia, seja professor de escola, seja professor de treinamento esportivo. Nós temos que tentar resgatar algo que eu cheguei a presenciar, que é a valorização e o respeito do professor de educação física, né? Que é o que nós estamos tentando e colocando, nós estamos, como se diz, minando ali com situações nas aulas de educação física do Estado, porque, assim, disciplinas de áreas de conhecimento que estão ficando loucas, malucas, tentando dar aula ou assistindo aquelas aulas de TV, e o professor de educação física tentando fazer programas de recreação, de treinamento esportivo e tal, tentando valorizar, tipo assim, e aí, estão sentindo a nossa falta na escola? Eu acho que está faltando isso. Exato. Joel, você quer complementar aí? Sim. Até só para concluir, ontem eu participei de uma live, Joel, da Federação Paranaense de Futebol. E, assim, muita gente importante ali, eram poucas pessoas, mas pessoas importantes do futebol paranaense. E, assim, a live estava extremamente científica, com argumentações, com estudos, né, de qualidade, de impacto, até que entrou um jornalista. E aí ele começou, eu acho que não deveria ter 30 dias de pré-temporada, eu acho que as lesões que aconteceram na Alemanha, eu pedi a palavra para tentar responder. Não tive a palavra, tentei de novo, saí da live, né? Porque, assim, é isso, as pessoas estão nos espremendo, elas estão entrando, o fisioterapeuta está prescrevendo exercício físico, médico está prescrevendo exercício físico. Esses dias eu entrei na Centauro em Londrina, o cara veio me dar uma aula de como que fazia o equipamento lá. Então, assim, todo mundo acha que pode ser um profissional do exercício físico, por conta da nossa baixa valorização. E como melhorar isso? Nós deixamos. Estudando. Exatamente. Já te cortei muito, João. Vai lá. Não, que é isso. É tudo relevante que nós estamos falando. Essa questão do resgatar o respeito pelo professor de educação física, né? Legalmente, alguns hoje, o meio usa profissional. Eu gostaria de contar duas historinhas rapidinhas que eu acho que fecha nisso que nós estamos falando. A primeira foi o caso agora de Toledo. Toledo, eles reabriram as academias. 2 dias depois, um dia depois, o Ministério Público foi lá e fechou. Sabe o que eles fizeram? Isso que o Rafael acabou de comentar. Juntou um grupo de professores, estudaram o coronavírus, porque as outras áreas dominavam. Aí eles foram junto àquela comissão que analisa se abre ou se não abre, e a primeira coisa que eles falaram assim, vocês médicos não podem responder pela nossa área, porque a nossa área sabemos nós e não vocês. Eles falam assim, vocês não conhecem nada do coronavírus. Eles deram uma aula do coronavírus para os médicos e depois deram uma aula de como fazer atividade física nesse período, de como fazer exercício físico nesse período, e todos os cuidados. Ou seja, cientificamente provaram a comissão que eles tinham condição de reabrir as academias e de trabalhar com as academias. Resultado, abriram e Ministério Público, ninguém mais se meteu a besta em querer fechar algo que eles mostraram cientificamente que tinham condição. Né? O que você está dizendo aí é que nós temos que nos impor e com conteúdo... Com conhecimento. E nós temos o conhecimento. Outra coisa, a grande preocupação agora é com o restabelecimento da ordem social. Isso vai acontecer em algum momento. Pode não ser amanhã, o pico está se alastrando, né, está sendo jogado para frente, mas a reorganização da ordem social vai acontecer. E não tem profissional que vai ser mais necessitado do que o de educação física. As pessoas vão precisar do nosso trabalho. Só comentando aqui, o Robson Rodrigues Martins, eu não sei quem que é. É o Robson do xadrez. Ele faz uma analogia aqui,
Mas, assim, é perfeita a analogia dele. Exatamente. E Também o profissional gostei. de educação física são tão úteis para o exercício quanto o tênis para correr. Você pode correr descalço, mas calçado é melhor, exatamente. Agora, o quão melhor, cabe a nós. Né? A gente tem que se valorizar em relação a isso. Eu tive uma discussão esses dias, não vou falar onde, que eu ando discutindo muito para defender a nossa área. Estou me passando por chato. Que isso, Rafael? Não, mas assim, defendendo a nossa classe. Lógico. É uma pessoa ligada à área da contabilidade. Mais chato do que o cara aí, você não é. Uma pessoa ligada à área de pagamentos, dizendo que tinha que pagar uma coisa em detrimento da outra, porque a nossa área não tinha importância para a saúde. E aí eu desconstruí todos os argumentos dela, pautado em resultados científicos, em respostas científicas. Resumo da ópera, ela chorou e pediu para eu procurar ela no outro dia. Então é isso, acho que falta um pouco a gente brigar um pouco mais pela nossa área, né? Nós ficamos um pouquinho aí nessa, já formados, já há muito tempo, né, Joel? Eu, você, o Johnny, o Paulinho, o Ronaldo aí, e orientar essa galera. Tem muita gente boa aí, os acadêmicos bons, mas eu acho que eles estão assim, precisam encontrar um caminho para seguir, né? E cabe a nós aí tá demonstrando esse caminho para eles e a eles também de querer melhorar, né? Mas nós não vamos evoluir se a gente não estudar. Se a gente Com certeza. melhor que os outros. E esse estudar, eu não gosto muito de contar histórias minhas como experiência, porque fala, pô, o cara é fodão, mas não é. Essa tem que ser minha, sabe? Essa questão que o Paulinho falou, que sofreu na reunião com os proprietários de academias, e que você comentou aí, Rafael, da situação de as academias não se movimentaram, tal. Você, na tua função hoje, como secretário de esporte, você há de concordar comigo que eu não vamos usar uma exceção, mas não é comum no nosso meio político o gestor do esporte ser o profissional de educação física. Geralmente é do segundo escalão para baixo. O secretário geralmente é um cara político. Tá? E eu até diria, Joel, que eu não me lembro em Paranavaí de um secretário doutor. Exato. E isso, eu me lembro de uma vez numa sala de aula, que eu comentando com uma turma de 60 alunos, cara, eu falei, teve um momento lá que eles me tiraram a paciência, mesmo discutindo com ele, eu falei assim, olha, estou muito chateado com isso, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem está estudando aqui para trabalhar na área esportiva? 3 levantaram a mão. Quantos que estão trabalhando para trabalhar como personal? 99%. Falei, que legal, né? E quantos estão estudando, pensando em serem gestores esportivos? Ninguém levantou a mão. Aí eu falei assim, daqui a uns tempos vocês vão estar disputando cliente por dinheiro, por preço, e não por conhecimento. E hoje isso já está acontecendo no meio do fitness. Tá? Eu, da área esportiva, fico feliz, porque da forma que vocês estão fazendo, eu sempre fui da área do desporto, aos 90 anos eu vou estar no mercado de trabalho ainda, porque vocês não vão me substituir. E terceiro, vocês vão continuar engolindo sapo, porque vocês não se preparam para serem gestores. E vocês vão continuar deixando quem não é da área mandar em você e fazer o que eles pensam que, na maioria das vezes, não condiz com o pensamento de um profissional. Então, cara, os nossos profissionais, a galera aí que está para se formar, que vai se formar, cara, pensa na área de gestão. Começa a pensar em ser gestor. Tá? Porque, de outra forma, nós não vamos mudar esse cenário nunca. Tá? Seria isso, de gordo? Professor Joniel. Ô, Joel, perfeito. Você, gestão de carreira, né? Por que os profissionais de outras áreas, alguns até não da área da saúde, hoje são proprietários de academia? Porque existe um nicho de mercado que nós estamos ocupando. Quantos profissionais de educação física são diretores de escola? Quantos profissionais de educação física são vereadores? Quantos profissionais de educação física são secretários? Claro, na minha pasta hoje, né? Nós estamos, o Ministério do Esporte foi extinto. Secretaria de Esporte, cara, a gente está caminhando para o abismo. Se nós não fizermos algo urgentemente, cara, a nossa área vai ser exprimida e nós vamos ter que migrar para a área da saúde aqueles que tiverem conhecimento. Os demais vão rolar a bola e, como a Kátia falou, trabalhar em academia por R$ 1,99, né? Até aparecer alguma coisa melhor. Então é triste a realidade. Não, eu acho que não cabe aqui o desânimo, mas reflexão. Com certeza. Se eu perguntar para você, para o Paulinho, para o Agnaldo, para o Johnny também, eu vou perguntar, o que a gente aprendeu na faculdade já ficou para trás, porque a nossa área é a ciência da verdade transitória. O que a gente está passando para eles hoje, daqui a 10 anos, pode ter mudado, né? Como mudou para nós.
Então, eles precisam estar constantemente estudando. Infelizmente, a nossa área não nos permite parar de estudar. Não nos permite mais. Isso é uma reflexão que eu fiz, que eu tomei para minha vida. Terminei o doutorado, vou continuar estudando, estou continuando estudando, porque não nos permite parar de estudar se a gente quiser fazer a diferença na vida das pessoas. Verdade. Eu vou fazer um comentário aqui, uma gracinha, Já que mas é pergunta, fundamentado. Só que o Paulinho não pode retrucar o comentário, tá? Temos que tomar cuidado com o profissional de educação física também que a gente põe para fazer gestão, porque, assim, sem querer ser muito indiscreto, mas o nosso presidente é formado em educação física, tá bom? Ai, Jesus! Não, mas tá difícil mesmo. Você foi maldoso, Johnny. Rafael, eu não tô te ouvindo, eu ouvi você falando, mas não te ouvi. Não, é que eu falei rapidamente, acho que o pessoal quiser participar aí, né, fazer perguntas, se quiser colocar a gente na parede aí, jogar quadrada para a gente devolver redonda, fica à vontade, porque senão a gente vai de forma de eu acho que agora é a hora do pessoal que está participando aí, nós, eu, Johnny, Aguinaldo. Eu estou cansado de ouvir a voz do Aguinaldo. Aguinaldo, você é uma referência aos projetos. Mas vamos abrir para ele e para os outros. E eu gostaria, depois que o Aguinaldo falar, eu gostaria que alguns acadêmicos tirassem suas dúvidas ou fizessem críticas aí, por gentileza. Vai lá, Aguinaldo. Boa noite a todos. Estou aqui aprendendo, estou quietinho aprendendo. Em relação, fazer uns comentários em relação um pouquinho de tudo que foi falado aí, né? Em relação às dimensões do esporte, né? Eu vejo que ela tem as dimensões separadas, mas dentro de cada uma elas se misturam, né? Então, quando falar assim, o esporte é de rendimento. Esporte é de rendimento, mas dentro do esporte de rendimento não tem educação? Tem educação, claro. Existe aprendizagem, né? Ali tem um processo pedagógico de ensino. Então, está dentro também. O esporte de rendimento, ele não é social? Ele é social. Aqueles atletas que chegaram no alto nível, que chegaram nos grandes times, os atletas que chegaram na Olimpíada, muitas vezes eles começaram em projetos sociais, né? Passaram por projeto social, então ele passou por várias fases. Então, eu vejo o esporte ao longo do tempo, né? O esporte não é do dia para a noite. Assim, acontece demoradamente, né? Então, ao longo do tempo, isso acontece. Então, quando nós falamos lá, o esporte tira a criança da rua, né? Vamos fazer um trabalho para isso, né? Igual o João falou, depende do profissional de educação física. No meu ver, né, eu trabalho com atletismo há 30 anos, dentro do atletismo, os projetos que nós fizemos, né, eu dou um exemplo, o projeto lá do Jardim Morumbi, 6 anos de projeto, né, passou mais de 200 crianças naquele projeto. Hoje eu vejo assim, quantas daquelas crianças que começaram com 9 anos de idade, né, hoje estão no ensino superior, né, um projeto que hoje não existe mais. Então, esse projeto, ele tirou muitas crianças da rua. O que é o tirar a criança da rua? É ocupar um espaço, um tempo livre, né, que ele está de atividade física, muitas vezes ele está naquele espaço de tempo ósseo na rua, né? Então, ele está ocupado dentro de um projeto. Isso dentro de um projeto é demorado, né? É ao longo do tempo. Então, não é uma coisa assim, muita gente quer o imediatismo. Então, ele quer começar um projeto hoje, em 6 meses, ele quer que aquele projeto já teve uma dimensão muito grande. E muitas vezes não vai acontecer isso. Então, isso vai acontecer, demora um tempo. Quando nós começamos aquele projeto no Morumbi, tinha 2 crianças. No terceiro dia, não tinha nenhuma, né? Aí você desiste? Não. Aí você vai atrás e transforma. Vai hoje lá na universidade e vê como que está a pista. Foi um investimento público grande ali, né? Hoje está lá, mato puro, né? Dentro de uma faculdade, né? Tem alguém para trabalhar isso, para fazer? Então, tem que fazer, tem que buscar o projeto, tem que ter o gestor para fazer isso. Então, assim, eu vejo todas essas dimensões, uma fundida dentro da outra, né? Então, não dá para ter essa separação. Existe a separação. O que é um esporte escolar, o que é um esporte de rendimento. Aguinaldo. Mas dentro deles existe todos fundidos. Não vejo uma separação. Aguinaldo, deixa eu só esclarecer uma coisa. Eu não acho que não exista uma inter-relação entre as dimensões, mas você tem uma característica específica de cada um. Por exemplo, se você pegar na parte de fisiologia,
Você não vai dizer que você não usa glicogênio no trabalho aeróbio, e nem que você usa o oxigênio no trabalho anaeróbio. São percentuais diferentes. A predominância é de uma característica específica. Eu trabalhei muitos anos no alto rendimento com futebol e futsal. Você tem o lúdico no futebol e no futsal, mas ele não é predominante. No educacional, você tem a competição, mas ele não é predominante. Então, esse é o meu ponto de vista que eu gostaria de colocar. O segundo é o seguinte, a gente não... Eu não sei se o Joel está aí ainda, não sei qual é a opinião dele, eu não disse que o esporte não tira da rua, pelo contrário. Eu disse que não pode ser clichê. Né? Você dizer que o esporte tira da rua, o Mimi dizer, o Johnny dizer, né? Eu concordo plenamente e atesto quando vocês disserem isso, e se me apresentar um projeto nesse sentido, pode contar comigo. Você sabe disso, o que a gente fez por vocês ali do atletismo. O que eu quero são dizer, políticos que falam isso em palanque. Da boca para fora. Para projeto de né? Para projeto de iniciação, para ganhar voto, para conquistar patrocínio. Falácias, né? Essa é a colocação. Não que ele não tire. O esporte, se a gente for para uma questão semântica, é como você falou, o que é tirar da rua? Primeiro a gente tem que entender isso. Eu, por exemplo, o esporte me levou para a rua, para a prática esportiva. Eu sou o cara da pedagogia da rua. Eu aprendi o esporte lá fora. Então, assim, essa questão da rua, hipoteticamente, é tirar de coisas erradas. É preencher esse vazio para que eles não façam nada de errado. Então, assim, em nenhum momento a gente disse que não tira da rua. Tira. Só que tem que ter as suas especificidades, tem que ter as pessoas certas. Você falou da questão do tempo. Nós temos esse tempo? Né? Num país em que a cada 4 anos tem uma transição política, a cada 2 anos você tem uma mudança de governo com o município. Né? Se você pensar que não só o esporte, mas o exercício físico depende do efeito crônico e não agudo. A frequência cardíaca no agudo ela sobe, no crônico ela desce. Então, todos nós precisamos de tempo. Tá? Então, só para corroborar aí e reforçar o meu pensamento de que a gente não acha que o esporte não tire da rua. Né? As ferramentas é que devem ser melhor utilizadas e ele não pode, essa frase não pode ser usada como simplesmente para mascarar uma situação, ok? Quem quer falar? Que está chamando? É que eu penso assim, o esporte, ele tecnicamente não tira você da rua, mas a gente apresenta uma criança que está na rua ao esporte, a gente mostra para ele um caminho que muito dele se apaixona pela área e dá prosseguidade, escolhe outro caminho por gostar do esporte, pelo um bom profissional. Não que a gente retira ele da rua, mas a gente mostra outro caminho, mostra, né? Nós oportunizamos. Muitos se apaixonam e têm o interesse de dar continuidade. Damos outra oportunidade para ele, né? Como aconteceu comigo. O esporte é um instrumento. Ali tem que ter o profissional habilidoso, com habilidade para utilizar esse instrumento, porque se ele não tiver habilidade, não adianta nada. Eu vou voltar a palavra para o Aguinaldo concluir, mas eu queria fazer uma colocação também. Eu estou nessa aí há 32 anos, só lá em Nova Aliança, 27 anos, tirando crianças da rua pelo esporte. Mas eu não concordo com criança sai da rua por causa do esporte, porque essa criança que nós todos aqui estamos nos referindo são aquelas que já estão sob risco social. O que tira da rua é a paixão pelo que você faz e a qualidade com que você faz. O tricô tira da rua, quando você tem um projeto que você cria uma profissão com ele. A cultura tira da rua, quando você tem... Agora, eu nunca me esqueço... Tentar para tomar tereré tira de coisa ruim, se os caras tiverem um grupinho de tereré ali. E você orientá-los de alguma forma. Agora, eu nunca me esqueço, nós tivemos uma geração aí da cultura que passou... que eu me lembro que eu via reuniões em frente ao SESC, aguardando para fazer as aulas de teatro, assim, aulas maravilhosas que já teve na Fundação Cultural, no teatro, mas ao mesmo tempo tinha um grupo que sentava em frente ao SESC e ficava fumando maconha o sábado inteiro, domingo inteiro ali, todo mundo bolado. Aquilo ali nunca tirou ninguém da rua, só desorientou muita gente. Então, vai muito... Quando você tem um projeto como esse do atletismo lá dentro da pista, do xadrez, pelo clube de xadrez, bons projetos, tem vários projetos aí dentro do município e dentro da região também, tá? Que eles fazem esse trabalho social independente da gestão política. Aí o que eles têm? Percalços, porque, como você, Rafael, disse, troca gestão, troca diretor, troca secretário, troca proposta,
E aí, a gente tem que aguentar, a cada 4 anos, todos os políticos que já passaram por esses anos, né, Aguinaldo, né, em palanque, seja prefeito, deputado, vereador, primeira coisa que eles falam é isso. Criança sai da rua por causa do esporte, os projetos têm seu valor, mas quando chega o momento de valorizar não é dinheiro. Valorizar é inserir os projetos dentro da cultura do município, da prática do município. Então, olhar. A forma como você olha o esporte. Eu estou de saco cheio disso aí. Eu tive um prefeito aí da região que, na véspera da eleição, ele falou, olha, professor, me ligou. Olha, professor, a gente não conseguiu fazer o trabalho que a gente queria com você aí nos últimos 4 anos, mas, se Deus quiser, domingo é eleição, e nós vamos ganhar, e você vai ver, nós vamos mudar tudo isso. Aí eu até respondi para ele, como eu sou uma gentileza em pessoa, eu sou um gentleman, né? Eu falei, prefeito, eu vejo o seguinte, eu sei que o senhor vai ganhar, acredito que na segunda-feira o senhor vai esquecer que eu existo, mas quem sabe o senhor prova para mim que eu estou errado e a gente finalmente vai ter o valor devido dentro da nossa comunidade. Estamos aí terminando o 4º ano de gestão desse Zé Ruela e, para variar, não tivemos... né? Até torci para ele tirar alguma coisa, porque para ele tirar alguma coisa ele tinha que me dar para depois tirar. Então, esse tipo de apoio, eu estou de saco cheio. Nós precisamos termos uma raiz do esporte, da cultura da atividade física mais forte, mais sólida, para que a gente não tenha que depender de caneta BIC, de caneta de prefeito, de caneta de vereador. Essa é a minha crítica. E eu acho que tudo isso começa por nós. Eu tenho um jeito mais briguento de ser, outros têm mais argumentativos. Sou fã do Aguinaldo, com esse jeitinho quietinho dele lá, ele vai lá e faz. Mas, enfim, Aguinaldo, passar a palavra para você concluir. Desculpa aí a gente te interromper. Não, como nós estamos num debate, eu vejo opiniões, né? Sim. Igual eu falei ali do esporte e as dimensões dele. Eu acredito nessas dimensões, né? Tem as dimensões ali, mas que está fundido dentro um do outro. O atletismo, nós começamos com o atletismo com as crianças com 10 anos de idade. É um projeto que ele começa com a recreação, né? Com atividade recreativa, e depois vai tendo aqueles que vão ficando, né? Vão subindo para o alto rendimento. E dentro ali é um projeto social também. Então, não deixa de ser um projeto social, um projeto de rendimento, um projeto de lazer, recreação, né? Porque tem vários momentos, né? Tanto que tem as escolinhas, né? Nós trabalhamos com todas as categorias, e dentro dessas categorias, eles vão subindo. Tem aquela criança que está ali, que não vai ter aptidão, né, para chegar num alto nível, ou se ele quer desistir antes, ou se ele quer continuar no projeto. E muita gente que fica e está até hoje, aí, com 30, 40 anos, participando do projeto ainda, né? Então, assim, eu vejo dessa maneira. É o meu olhar, né, para o que vocês estão discutindo. Não, e você está perfeito nisso aí, Aguinaldo. Como eu falei, o projeto atletismo, ele contempla os 3. Interligados, para o cara começar na escolinha, ele tem que vislumbrar o rendimento, né? Mas você não consegue dizer, por exemplo, na escola, que lá você pode ter um rendimento. Você pode ter um aspecto do rendimento que é o competitivo. Por mais que você faça um jogo corporativo na escola, de cooperação, um jogo de cooperação, quando a bola rolar, todo mundo quer ganhar. Então, assim, eles se interligam, mas com predominâncias e características específicas de cada um. E no caso de vocês, como vocês dependem dessa sequência, vocês trabalham isso muito bem. Muito bem. Vocês conseguem perpassar o atleta por todas essas dimensões, ok? E assim, eu concordo com o Joel, o instrumento que tira da rua não é o atletismo. O atletismo é um instrumento. Você e o Mimi, que são pessoas fora do comum, com um trabalho fantástico, e consegue, com esse instrumento, tirar essas crianças da rua. Só para concluir, então, aqui, para vocês continuarem o debate, em relação à gestão, né? Não podemos ter aquele pensamento negativo, né? Então, você tem que pensar o seguinte, tem que participar, né? Você tem que mudou o prefeito, mudou o secretário, você tem que ir ali colocar teu ponto de vista, discutir com eles, colocar o que precisa, e não desistir, que muita gente acaba assim, não vou fazer isso porque não tenho dinheiro, porque não tenho a verba, né? É verdade, desistir a gente não desiste, não. Acaba, né, desistindo. Então, quem vai trabalhar numa parte de gestão ou quer fazer uma gestão, a gente tem que estar sempre junto nessa discussão. Não podemos fugir desse debate. E até, viu, Johnny, eu acho que as pessoas investem em pessoas. As pessoas investem em
pessoas. Se você tem credibilidade, se você toca um projeto aqui, por exemplo, agora a gente está aí meio parceiro no ACP lá tocando um projeto. A gente vê que a receptividade é muito maior. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas investem em pessoas. Eu acho que assim, o grande diferencial ali do atletismo não é o atletismo em si, são as pessoas que fazem o atletismo acontecer. Né? Então, esse é o meu ponto de vista, mas assim, eu concordo, eu acho que dá para você fazer a transição, sim, são diferentes, mas você consegue e deve fazer a transição, né? Porque uma coisa que a gente pensa é assim, como que foi a nossa formação esportiva? Ela foi onde? A nossa iniciação esportiva. Certo. Pode ser o Agnaldo, Johnny, Joel, onde foi a nossa iniciação esportiva? Na escola, né? Nossa iniciação esportiva foi na escola. Minha iniciação esportiva foi com o Fredão. O povo me conhece. Se você pegar qualquer jogador de futebol famoso, quando forem fazer uma reportagem com ele, ele vai lá falar com a professora de educação física dela. Agora, o problema é que, assim, e o município antes, ele ficava responsável pelas seleções. Então, assim, tinha-se formação, Paulinho lembra disso, formava-se os melhores em cada escola, e dos melhores de cada escola, o Paulinho foi meu treinador, selecionava-se aquele que o município. Hoje o município ele é responsável pela iniciação. Em sobrecarrega. E quem paga a conta? O rendimento. Então, existe a separação das dimensões. O rendimento se torna caro. Por quê? Por questão de cientificidade. A gente confunde muito rendimento com competição. Quem faz rendimento em Paranavaí? Quem fazia? O futsal e o atletismo. Os demais eram competição. Você ir para os jogos abertos com um atleta de 130 quilos que bate bola na segunda-feira na modalidade é rendimento? Não é. Rendimento se faz com grana, rendimento se faz com bons profissionais, rendimento se faz com atletas que tenham disponibilidade durante o dia, né, que abram mão de outras fontes de recursos para treinar. Então, assim, ao meu ver, existe essa diferença, né, pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar e deve. Hoje o componente lúdico faz parte do rendimento, né, mas existe, e a gente não consegue fugir disso, até pelas políticas públicas. Bom, então, tentando dar sequência aqui, em relação à participação, eu queria pedir, eu sei que nós temos aí alguns acadêmicos mais críticos, que criam a coragem aí para participar. Pessoal, quem quer fazer a sua colocação, temos alguns professores aqui de fora da FATES, se quiserem também acionar aí o microfone e o vídeo, faz a sua interação conosco aqui, porque nós estamos dirigindo de acordo com a nossa consciência. O Rafael, o Agnaldo, eu, o Paulinho, o Joel. E vocês? O que vocês acham disso? Comentem. Inclusive, na sua realidade, dentro da sua cidade, de repente, como que você vê isso? Qual é a valorização do profissional de educação física dentro da sua comunidade? Quem se habilita aí? Ou daqui de Paranavaí mesmo, sem problema. Ninguém? Pode ser, pode falar o pessoal de Paranavaí aí, Cida, Kátia, o Robson que está aqui, se quiser interagir conosco, fica à vontade. Gabriel, você é um crítico bom de argumentos? Ô, Johnny. Rafael. Ô, Johnny. Enquanto o pessoal aí se organiza aí para fazer algumas perguntas, né? Eu tenho um estudo aqui que é do Rio Grande do Norte, né? E ele trata dessa questão da escola, especificamente, que não é muito a minha área, né? Mas fizeram uma entrevista com os profissionais de educação física sobre essas dimensões do esporte. E assim, na verdade, o esporte de participação, ele acabou sendo mais votado, quando, na verdade, eu entendo que o esporte dentro da escola, a predominância deveria ser o educacional, ou seja, educar através do esporte. Então, você vê como há uma confusão, inclusive entre os nossos colegas, com relação a isso. Por que eu não caracterizaria as aulas de educação física como participativa? Porque ela não é isenta de horários, o aluno não pode fazer a hora que ele quer, ele não pode ter essa autonomia de fazer o que quer, de horário que quer. Ele tem um determinado cronograma a seguir. Então, assim, os próprios colegas, através dessa pesquisa, a gente percebe que eles não têm muito essa noção dessa diferenciação. Muitos votaram em esporte de rendimento dentro da escola, tá? Então, só trazer a título de ilustração essa pesquisa que trouxe essa diferenciação, né?
a própria dificuldade que os profissionais têm de entender o que é um, o que é outro, e em que momento você tem que trabalhar cada um. Você sabe, essa imprecisão... Oi, Kátia, pode falar, depois eu falo. Não é, Johnny, a questão que você levantou, né? A desvalorização do profissional de educação física na comunidade, né? A desvalorização já começa com os próprios colegas de escola, de universidade. Porque o que hoje um professor ele faz no ensino fundamental médio? Vai colocar a criança, não fez o dever, vou cortar a educação física dele. Então, para o próprio colega de trabalho, a educação física é apenas diversão. Quando eu fiz gastronomia, eu ouvia muito das pessoas: nossa, você vai estudar 2 anos para aprender a cozinhar? É a mesma coisa hoje o professor de educação física, o profissional. Você vai estudar para aprender a jogar bola? Então, professor, Kátia, eu já passei por essa situação pelo menos umas 2 vezes na minha escola. Professores novos, professoras, aliás, gentis, pessoas, gente boa, aí querendo ajudar em conselho de classe, sabe, não por maldade, mas pela cultura que adquiriram ao longo dos anos. Nunca me esqueço, uma professora chegou para mim no conselho escolar, e falou, no conselho de escola, e falou assim: então, gente, sabe o que a gente podia, já que todo mundo ama fazer educação física, se o aluno não entregar as tarefas, ele podia ficar sem fazer educação física. Eu só ouvi no fundo, eu estou há 27 anos na escola, eu só ouvi no fundo os professores mais velhos assim: vixe, porque já anteciparam a resposta que eu ia dar. E eu não pude me furtar. Eu falei: professora, sinto muito, mas se os alunos não gostam da sua aula, não é culpa minha. Eu sinto muito, se eles adoram a minha aula, como a senhora está dizendo. Então, eu acho que cabe a senhora melhorar a qualidade da sua aula e não a minha ter que servir como exemplo para as outras. Nunca mais eu ouvi esse comentário enquanto essa professora estava lá. Então, assim, a valorização, ela está nos pequenos detalhes. Eu tenho certeza que quando, por exemplo, eu não vou nem citar mais o atletismo, os bons profissionais de outras modalidades, eles estão dando treinamento, chega o garoto e fala assim: ô professor, eu vou ter que chegar 40 minutos atrasado no treino porque eu tenho aula de violão. Os bons profissionais, eles não falam para o cara sair da aula de violão, só que ele fala assim: o negócio é o seguinte, a prioridade aqui é o nosso treino. Então você dá um jeito de se adequar lá para você participar do nosso treino integral aqui. Esse é um exemplo de valorização. Quando você planeja o trabalho que vai ser desenvolvido, você coloca metas e não fica lá batendo bola. Eu estou cansado de ver pseudo-profissionais de educação física dar treino de futebol, em que ele alonga o braço, alonga a perna, e depois ele vai para o rachão. E aí eu sempre ouço em outras modalidades assim: estamos retomando a modalidade, vamos começar a dar um novo rumo para essa modalidade. E eles nunca chegam no lugar que, aliás, eles nunca chegaram. Então, valorização profissional, para mim, tá, é você que tem que dar. As pessoas que chegam na escola, no treinamento, enfim, e não ocupam o seu espaço, é o que o Aguinaldo falou, tá? Nós temos que ocupar o nosso espaço, nós temos que questionar, criticar, participar, fazer. Não é necessariamente brigar, não. Mas é aquela história: se você não ocupar o seu espaço, como você disse, Rafael, donos de academia que são aí de outra área, se eles estão ali, é porque esse nicho oferece condições. Então, talvez seja um nicho que esse pessoal aí tenha que aprender a aproveitar. Né? A valorização é sobre vários aspectos. Professor, acontece muito também em escolas, não tem educação física. O professor de educação física está lá, tem aula de educação física como se fosse uma aula vaga. Ele joga a bola lá, fala: vai jogar bola, e quem quer fica no celular, não faz nada. O professor às vezes fica até na diretoria lá batendo um papo e a aula não existe. Aí chega dia de prova, manda fazer um trabalho. Isso aconteceu comigo por muitos anos. E também tem um caso de mãe, pais, o aluno vai lá, pratica futsal, às vezes gosta e tudo mais, aí faz qualquer coisa: hoje você não vai treinar, hoje você não vai pro futsal, hoje você não vai pra academia, entendeu? Corta assim como se fosse uma coisa de lazer, uma atividade assim que não tivesse importância alguma. Um recreio estendido. Ô Johnny, por gentileza, quem falou aí, eu não conheço, é a Kátia? É a Tainá. A Kátia comentou, a Tainá.
falou antes, né? Acho que a Kátia falou da questão da valorização do profissional, né? Eu não sei se o Paulinho está aí, o Agnaldo não sei se está, o Joel está. Então, eu vou fazer uma pergunta para todos, inclusive para os acadêmicos, né? Estou vendo que o Robson tem participado bastante também. Quem aqui de vocês pode responder aqui, conhece alguém que morreu por não falar inglês? Quem conhece alguém que morreu por não saber falar inglês? Pode responder que eu estou olhando aqui. Eu não conheço. Quantas pessoas vocês conhecem que morreram por dislipidemia, pressão alta, causados todos pela obesidade, doenças crônicas degenerativas? Agora, você vai matricular um aluno, ou você vai se matricular numa academia, o cara faz R$69, R$70, se você pagar um ano, e uma escola de inglês, você vai pagar 300, 400, 500 reais para o teu filho. Então, só para esclarecer e corroborar com o que a Kátia disse, a valorização tem que ser nossa. Nós temos que oferecer um serviço, nós temos serviço que é essencial para as pessoas, mas a gente não sabe vender. Né? Vou dar outro exemplo. Vocês podem responder aí, eu estou aguardando. Quem aqui conhece alguém que procura uma escola de música e diz assim, eu quero aprender a tocar guitarra, violão, piano, que daqui 2 meses eu quero fazer uma apresentação no Teatro Guaíra, lá em Curitiba, para 2.000 pessoas. Vou dar 30 segundos para vocês responderem se vocês já viram essa situação. Agora, Paulinho, quantas pessoas te procuram na academia que querem perder 10 quilos em 2 meses? Quantas pessoas procuram na escolinha de futebol que querem que o filho vá jogar num time daqui 2 meses? Então, eu acho muito sadia essa discussão nossa e muito bacana da Kátia, da Tainá estarem participando. É a valorização, sabe? A gente não se valoriza. Você leva o teu filho no psicólogo, você deixa 100 lá. Você deixa 100 para meia hora. Aí você paga 70 para fazer academia para um custo, uma piscina aquecida, um equipamento de última geração, né, moderno, um profissional ali à disposição. Então é isso, a gente precisa melhorar nisso. Nós temos um nicho de mercado, nós temos serviço para oferecer, nós precisamos só oferecer um serviço de qualidade. E para isso tem que estudar, né? Senão a gente não consegue prestar esse serviço com qualidade. Perfeito? Não sei se essas analogias foram válidas. Em relação a isso aí, Rafael. Eu queria só complementar essa situação que o Rafael comentou. Tem muitas pessoas que procuram já com a cabeça pronta para fazer a atividade física. Muitas. Né? E a gente vê todo dia que as pessoas têm consciência da importância de fazer exercício físico. As pessoas têm essa consciência. Tá? O que a gente não vê nas pessoas a certeza de que elas precisam do profissional para orientar o que elas fazem. É isso que é o grande X da questão. E essa certeza, desculpa, Agnaldo, mas eu falo pra caramba. Se a hora que você quiser, você pode interromper aí. E essa certeza que nós precisamos passar. Como é que um profissional de educação física garante para uma cliente, para uma aluna, que ela vai perder peso se ela está na academia 2 horas por semana e você não tem controle do que ela faz nas outras 166 horas por semana? Como que a gente pode garantir isso? Exatamente. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu dei aula numa faculdade da região aí no curso de educação física. Eu tinha que ir lá, eu ficava 1 hora parado lá, não recebia só 1 hora parado, né? Não me pagavam a janta para dar aula no curso de educação física. Descobriram que eu era formado em administração de empresas também, me convidaram para dar aula em administração de empresas. Me prometeram carga horária dobrada, eu daria 4 aulas, receberia por 8, receberia a janta, né, o jantar, o dinheiro, as despesas com alimentação, e ainda mais alguns benefícios que eu teria. Como que pode uma mesma instituição, ela ofertar uma coisa para dar aula num curso, e em outro curso, você não tem o direito nem daquela aula? O que eu faria 1 hora em Londres? Eu não posso voltar para Paranavaí 1 hora e ir para lá para dar aula, já falei até a cidade. Então, assim, por quê? Porque é desvalorização. Porque se você abrir lá para profissionais de educação física e dar aula lá, o cara, pelo combustível e um sanduíche, ele vai. Agora, a administração não tem profissionais para dar aula. O mercado é restrito. O cara que se forma em administração não quer ser professor para ganhar R$780.
Então, essa desvalorização é que a gente precisa refletir sobre ela. Nós precisamos nos valorizar, entendeu? Ok. Fala, Aguinaldo, senão a gente não deixa o Aguinaldo falar. Vai lá, Aguinaldo. Vou cortar o microfone de todo mundo, Aguinaldo. Pode falar agora. Em relação a essa valorização do profissional, que eu vejo o seguinte, parte de todos, entendeu? Não só do professor, do profissional ou do dono da academia, né? Eu lembro de uma discussão uma vez, quando era para abrir o bacharel aqui em Paranavaí, que não tinha, os donos das academias, todos os donos de academia fizeram uma reunião lá na CIAP, juntamente com o Conselho de Educação Física, né? Eu fui lá representando a Unespar e levei no meio, né? Por quê? Porque eu fui defender o profissional de educação física, né? Então, todo mundo, os donos da academia, o próprio conselho, me deu de dedo na cara, né? Por quê? Porque eu estava lá defendendo o profissional, né? Porque não tinha valorização, né? Paranavaí tem que ter o curso de bacharel porque as academias estão precisando de professores, está precisando de estagiário, né? Eu falei assim, ó, paga-se bem, que tem muito profissional aqui que é bacharel que ia para a academia. Ninguém vai para a academia, muitas vezes, para trabalhar a troca de 5, 10 reais, né? Então, e ali eles me fizeram uma crítica muito grande, porque ali eu estava defendendo o profissional de educação física, não estava defendendo o dono da academia e muito menos o conselho, né? E recebi uma crítica grande. Por quê? Só que você tem que pôr a cara para bater. Se você não pôr a cara para bater nesse sentido, ninguém vai valorizar o profissional. É o seguinte, se você vai lá, o dono da academia não te valoriza, você não vai trabalhar lá. Não, ele vai fazer o trabalho sozinho? Não vai fazer. Nós que temos que nos valorizar, nós não podemos ninguém dar tapa na nossa cara. Por exemplo, o Joel, o Paulinho, acho que tem ligações com o CREF aí, né? Então, eu não sei. Eu para trabalhar com futebol profissional, agora no ACP, eu fui obrigado a fazer um curso da Federação Paranaense de Futebol. Eu vou ter que pagar para fazer um curso. Esse curso é em loco, né, presencial, lá em Curitiba. Eu vou ter que ir lá. Aí eu pergunto, eu joguei futebol, né? Trabalhei com futebol profissional, dei aula 6 anos, tanto na FAFIPA quanto na FACINOR, a disciplina de futebol, e se eu não fizer um curso, ponto específico de uma entidade, eu não posso atuar no futebol. Sendo que todo mundo percebe que quem seleciona o treinador de futebol é o resultado, é o mercado. Então, assim, é uma coisa meio antagônica, né? Porque a gente não consegue brigar mais por essas situações. Por que eu sou obrigado, né, a fazer esse curso? É uma chancela? É um curso de capacitação? Se é capacitação, eu posso escolher qual que eu quero fazer, né? Quero fazer lá do JPF com outros treinadores. Então, assim, a gente precisa se valorizar sim, né? E a gente tem que aprender, Aguinaldo, a não tomar esses tapas na cara. E para não tomar esses tapas na cara, a gente tem que fazer o que você está fazendo. Estudar, se fundamentar. Quando eu falo estudar, não necessariamente a pessoa tem a disponibilidade para fazer um mestrado, um doutorado, não sei. Às vezes tem pessoas que não têm e não têm esse interesse. Mas é se aprofundar no seu conhecimento, no seu nível de atuação, melhorar a cada dia, para que a gente, como um todo, ocupe um espaço no mercado de trabalho compatível com a nossa importância para a sociedade. Ok. Joel, eu ia chamar você para fazer um comentário, mas complementa essa aqui, então depois eu passo a informação. Vai lá. Eu não quero, né? Eu acho que o que o Rafael falou aí, acho que ele responde tudo, principalmente o que o Aguinaldo falou antes e o que o Paulinho comentou. As academias, até aquele momento que foi falado assim, quantas vezes que teve gente querendo perder 10 quilos em 2 meses e tudo mais. O grande fator, pensamento meu, da desvalorização do profissional da área de fitness é esse. Ele vende uma coisa, mas ele não entrega. Exatamente. Ele vende, mas ele não entrega. Vem treinar comigo que em 2 meses você vai perder os 10 quilos. Deixa comigo. Entendeu? Aí não perde. Pô, cara, você estudou. Você tem conhecimento. Agora, se você não tem conhecimento, faz isso que o Rafael acabou de falar. Vai estudar. Não consigo ir fazer mestrado, doutorado, não tem problema, porque cada vez que você mais sobe, você conhece bastante, mas torna mais restrito. Vai estudar e se capacitar, cara. Você vai vender uma coisa, entrega essa. E gente, a criançada aí, os nossos acadêmicos, eu não sou pessimista contra o profissional de educação física, não, tá? Eu tenho o pavor daquele mau profissional. Eu acho que nós temos espaço muito. A gente tem que traçar um cenário apocalíptico para que Exato.
Você tem que sair da zona de conforto. Nós temos assim, ó, vou vender, então vai emagrecer? Vai. Então vem comigo, eu tenho conhecimento. Não dá. Tá certo? Hipertrofia. Cara, vem cá, você quer o quê? Não, você vai ganhar tantos dias de... Cara, não dá. É até difícil de prever isso, entendeu? Agora, se você tem conhecimento e acredita que consegue, então venda e entrega. É a primeira coisa. É o mesmo caso. Se você vai no médico, tá? Para te tratar, deixa eu falar uma besteira aqui, de gripe, e ele te dá um monte de medicamento e você não sai da gripe, eu duvido que você volte naquele médico. Agora, você quer que os caras voltem com você na academia se você não entregou o que você vendeu. Não dá, cara. E vou reforçar o que você está falando, Joel. Você indica um médico ruim para fazer uma cirurgia no joelho de um amigo teu? Você tá maluco? Agora, se meu telefone toca da academia, eu acho que eu vou ser contratado. Eles perguntam, você tem algum estagiário da tua confiança aí para indicar e tal? E vou mais além. A minha esposa faz 5, 6 anos que ela está fazendo academia. Ela não gosta. Ninguém nunca perguntou para ela se o objetivo dela é psicológico, se é interpessoal, se é saúde, se é estética, se é condição física. Então, hoje, além de vender e não entregar, eles não estão nem diagnosticando o que você precisa. Você falou, exato. O cara atua na gripe, ele atua no efeito, mas não na causa. Então, o exercício físico, o grande segredo, até para fechar aqui a minha fala, é o seguinte... o Paulinho saiu, acho que ele ficou bravo quando nós estamos falando da academia. Aí. Não, ele estava falando aqui comigo, ele foi resolver uma situação com o filho dele, ele vai entrar pelo celular. Ele então, faz 10 minutos que ele está avisando aqui que ele tem que sair. Para mim, eu acho que o profissional de educação física tem que estabelecer uma relação de causa e efeito em que ele faz. Eu vou te vender isso, vou entregar isso. Que é o que se faz bem lá no atletismo, que é o que se faz bem em alguns personagens que a gente tem na cidade, que é o que se faz bem em alguns treinadores. E por aí vai. Eu acho que é isso. É a gente tentar... Eu propus para o Johnny, tá, Joel, Aguinaldo? Eu acho que nós deveríamos nos reunir com maior frequência, sentar, debater, porque assim, a gente... Ampliar esse fórum. A gente tem órgãos, por exemplo, como o conselho. Mas se você vai no conselho, o conselho ele é muito engessado. Porque assim, de um lado você tem os GOF, que não são ligados à área do exercício físico. E do outro lado você tem os não-GOF, que são as pessoas que são impactadas pelos projetos. Então, a discussão ela fica de maneira muito superficial. Eu acho que tem que ser direcionado esses órgãos colegiados aí, essas instituições colegiadas, também com pessoas que não têm o interesse direto, porque acaba contaminado pela... acho que tem que ser aí o pessoal da comunidade, da sociedade, das instituições de ensino, de várias, inclusive, não só de uma, né? Tem que ser por aí. Que por sinal a FAFIBA foi convidada e nunca apareceu, né? No conselho também, né? Então, talvez por causa de horário, não sei, mas já tentaram mudar o horário, enfim. Bom, então nós estamos caminhando aqui para encerrar, nós temos aí 6 minutinhos para ir direcionando para encerrar, eu vou abrir a palavra para todo mundo ainda, mas eu queria voltar um pouco lá, porque eu estava agora há pouco com o celular no ouvido aqui, ouvindo o professor Flávio. Ele está numa situação que não permite entrar, ele está aqui conosco, mas ele não pode, nesse momento, acionar, ele está no meio de gente, ele não pode acionar ali áudio e vídeo para participar com vocês. Ele falou, tá uma bagunça que não vai ficar legal. Mas ele me passou uma situação, ele falou, olha, diante da opinião dele sobre aquilo que nós falamos aqui, eu, você, o Aguinaldo, o Joel, sobre o professor, o esporte não tirar a criança da rua. Então, a colocação que ele faz é a seguinte: ele acha que o esporte, sim, atrai a criança para tirá-la da rua. E quando ela chega no esporte, aí cabe ao professor de educação física ter a habilidade de mantê-lo naquela atividade e, através da prática esportiva, fazer com que ele cresça, com que ele amadureça. Então, na verdade, ele concorda com todos vocês aqui, mas a única colocação que ele faz, e aí, por isso que eu ia falar para o Joel me ajudar nessa. Lembra, Joel, nos anos 80, 90, quando começou a geração voleibol na televisão? Porque eu estava nascendo nessa época, eu não lembro. Né, cachorro? Nessa geração dos caras que jogavam de preto ainda, Montanaro e tal, que nós éramos... E o jogo de voleibol chegava a durar 3, 4, 5 horas, por causa das regras. E aquilo ali influenciou a nossa geração todinha para ir para a prática do esporte. E coube aos velhos de plantão de Jandaia, Darcy Cli, Ítalo Tasso, enfim, outros mais antigos,
que nos mantiveram no esporte, pela forma como nos educaram. Assim como aqui em Paranavaí, eu tenho certeza que quando o Rafael se interessou pelo futsal e por outras modalidades também, ele foi, e aí eu sou obrigado a concordar com o Flávio, ele foi para o esporte, o Aguinaldo foi para o esporte. Será, Aguinaldo, que eu estou certo? Você foi para o esporte por causa do atletismo, e você permaneceu pela qualidade do professor Mimi. Seria isso? Joel? Mais Aguinaldo, ou fala menos aí. isso. Quem me descobriu para o esporte, eu comecei no esporte na 4ª série, foi o Paulinho, né? O Paulinho era meu professor de educação física lá na escola Curitiba. Você tem consciência que você acabou de falar que o Paulinho tem 120 anos, né? Por aí. E através disso, entendeu? Através da aula de educação física, ali, de gostar, eu estou ouvindo, tá? Então, aí você vai para a prática. Aí a importância do bom profissional. Eu não saí da live, tá? Eu estou só escutando. Paulinho, fica quieto, que você está atrapalhando a Aguinaldo. Mas, Johnny... Assim, eu acho que o que o Flávio falou é o que o Joel tinha falado. O instrumento é o esporte. A oportunidade vem pelo esporte, né? Isso porque nós estamos falando na gênese, né? Na iniciação esportiva. Porque a gente tem um abandono esportivo. E como trabalhar isso? Aquele atleta que se frustra, né? O Rafael, colocando que o Joel, né, disse que o esporte... o Joel disse que o esporte não tira a criança da rua, né? Aí, como o Johnny falou, que pode não tirar, mas atrai. Aí eu lembrei de um exemplo que vocês mesmo deram do campeão olímpico, medalhista olímpico, Claudionei Silva. Ele viveu a vida toda no orfanato e com 18 anos ele foi para o esporte. E se ele não tivesse encontrado uma inspiração no atletismo, ele teria ido para o outro lado. O Flávio acabou nos trazendo a razão aqui, né, Joel? É um instrumento, né? Não, correto. É um instrumento, assim. Eu não gosto da frase, né? Como o Rafael falou, é um clichê. É muito simplista o esporte. Cara, bota a criança para jogar. Vou usar um exemplo que eu usei em sala de aula. Se o esporte tirasse a pessoa da marginalidade, do crime, da rua, cara, todo mundo sair da penitenciária um santo, porque lá eles jogam futebol todo dia, eles fazem musculação todo dia, fazem caminhada, e aí? Isso aí é esporte, cara. Entendeu? Agora... Como é que não recupera se joga bola? Como é que não recupera se o esporte faz isso? É por isso que a gente está falando que é uma questão que tem que ser discutida semântica. A rua, o que é a rua? Por exemplo, o Johnny perguntou, eu comecei o esporte na rua. Na rua, então eu comecei lá. Então, assim, talvez todo mundo, assim, numa conclusão é isso. O esporte é importante, mas talvez as pessoas dicotomizam assim, quando a gente concorda de que a frase é um clichê, não significa que a gente não entenda a importância do esporte como um instrumento de tirar a criança. Eu acho que o problema, Rafael, é quem usa essa frase, né? E usa tirando proveito pessoal, político. Correto. Não, e foi bom porque eu trouxe essa frase inicial e gerou polêmica, né? Então gerou discussão, gerou pontos de vista diferentes, né? Que, na verdade, convergem para a mesma situação, né? Agora, mais importante que isso é o abandono do esporte, né? Bom, eu estou aqui de controle no nosso reloginho. Estou muito feliz, muito orgulhoso de tudo que aconteceu aqui. Espero que os nossos amigos acadêmicos que estão aí, que às vezes não falam pelo momento, pela situação, aprovem o que nós estamos fazendo aqui hoje para que nós possamos repetir. Sinceramente, eu gostei. Tá? E gostei, aprovei pelo Teams, porque existe essa participação. Eu só queria... Eu falei Teams? Eu falei Teams, está tão oficial. Não, sai de reto, Satanás. É o Meet. Você viu? A minha coordenadora técnica aqui do lado, Rafael, me corrigiu. Então, eu queria pedir a vocês aí, em breves palavras, que fizessem as considerações finais e que algum acadêmico que queira falar, fazer... Se faltou alguma informação, nos ajuda aí, vai. Deixa eu começar? Vai. Bom, eu acho que essa foi uma discussão muito legal, muito bacana. Tá? A gente essa pandemia realmente ela veio para mudar os conceitos das nossas vidas e para nós ela está fazendo uma mudança extraordinária.
haja visto a forma com que nós estamos conduzindo as coisas agora no mundo, né? No mundo todo. Então, eu acho que essa discussão ela é muito forte e está mudando, está ajudando a mudar conceitos, né? Conceitos de pessoas que estão entrando no mercado, que vão entrar no mercado ainda, já abrindo a cabeça delas para que elas possam ser grandes profissionais. E é isso que a gente espera que realmente aconteça. Como aconteceu com o Aguinaldo aí. O Aguinaldo foi meu atleta, se tornou professor de educação física. Ele não foi meu aluno no curso de educação física, mas se tornou um grande profissional. Hoje é doutor na área, né? Rafael foi meu atleta, foi atleta de basquetebol, trabalhou comigo na Fundação de Esporte, se tornou mestre, se tornou doutor, tá? E eu tenho grande orgulho sobre isso, né? E sem contar aí a trajetória de Joel, de Johnny, né? Enfim, são bons exemplos. O próprio Flávio, que está aí crescendo como um foguete na nossa área, né? E são grandes exemplos da área de educação física que estão à amostra para vocês que estão vindo aí para se formarem. Então, aproveitem isso, aproveitem muito isso, porque tem muita informação aí que vocês podem absorver e para se tornarem grandes profissionais. Valeu? Um grande abraço a todos, obrigado pela participação e valeu, Johnny, pela iniciativa e parabéns, Rafael. Você conduziu muito bem. Beleza. O Aguinaldo quer concluir? Joel, já que você entrou aí, vai lá. Tô aqui mesmo, né? Bom, antes de tudo, agradecer aí Johnny, Paulinho e Rafael por me dar essa oportunidade de falar das coisas que eu mais gosto, gente. E isso não é propaganda, não. Esporte e a minha profissão, que eu tanto adoro, que é educação física. Sou aficionado, sou apaixonado por essas duas coisas. Até comentei com o Johnny há tempo atrás, estou tendo problema, dificuldade, porque estou fora das quadras já há quase 3 anos, eu vou ter um troço, acho que eu vou pirar, sabe? Porque meu negócio é esporte mesmo, tá? Penso que isso nós temos que repetir com mais frequência, e é frequência mesmo, para que essa geração que está vindo aí entenda melhor o espaço que nós temos para ocupar aqui fora. Está sobrando, e nós estamos aficionados por influência de mídia, o que for, especificamente em uma única área, e cada vez mais o esporte está perdendo nisso daí, e automaticamente o profissional de educação física acaba superlotando uma determinada área e aí complica, aí entra tudo que nós discutimos em termos de valorização ou não. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Johnny, parabéns, Rafael. E eu queria dar um recado para a Joyce, tá? Joyce, eu tenho um filho de 13 anos que, olha, uma criança maravilhosa, adoro ele, só me deu alegria até hoje, está na adolescência, só que tem um problema, né? Mas ele não podia ser perfeito. Eu estou no quarto dele. Olha a desgraça desse meu moleque. Tá? Ele tinha que ser corintiano, é o fim do mundo. Beleza? Obrigado, Johnny. Até mais. Eu tinha conseguido evitar que o Rafael colocasse o negócio do Flamengo lá atrás e o Paulinho colocasse os Bambi lá, que eu também sou. Aí eu senti uma coisa ruim, assim, no meu espírito, essa porcaria aí, mas tudo bem. Aguinaldo, por favor. Ô, professor. Oi, quem chamou? Cida, querida. Fala, meu anjo. Estou tentando falar, então. Ô, professor, eu até concordo, assim, com o que vocês dizem. Mas, assim, eu vejo que hoje a gente está perdendo as crianças para os celulares. Né? Muitas coisas que eles estão fazendo errado. Fica só jogando, né? Hoje tem aplicativo que ensina a fazer esporte. Gente, onde é que se viu isso? Né? Porque depois eles têm uma lesão, aonde que eles vão recorrer? Então, a gente está perdendo muita, como eu posso colocar? As crianças para o celular. Cida, eu vou te falar uma coisa, os jogos escolares que foram cancelados por conta de tudo isso, já constava lá jogos eletrônicos. E aí alguém tentou argumentar comigo que nós isso temos... já está muito live, né?
Esse assunto é outra live. Outra live. E aí a minha discussão era, se a gente não ocupa espaço, vem alguém mais ligado que nós. Já tem gente com o Sport TV, um canal só para isso. Mas, enfim, né? Guinaldo? Boa noite, só agradecer a vocês, aí, o Johnny, o Rafael, né, pelo debate. Acho que o segmento é esse. Né? Quanto mais a gente tiver essas lives, nesses debates na sexta-feira, eu acho importante essa discussão, né? A opinião de todos, e fazer mais vezes, né? Para a gente ampliar esse debate, temas diferentes cada sexta-feira, acho importante. Exatamente. Legal, obrigado, Guinaldo. O Flávio está aqui no WhatsApp, pediu para agradecer, agradeceu a ter considerado aí falamos um pouco aí sobre o tema, ele mandou uns 3 áudios de 2, 3 minutos aqui, mas não cabe aqui reproduzir, tá? Mas agradece a participação também. Amigos acadêmicos, quem que está aqui é você, Flávio, que está aqui? Você quer falar? Não, achei que era. Tá. Amigos acadêmicos, eu já vou passar a palavra para o Rafael, então, se ninguém quiser mais falar, para a gente encerrar, e eu faço a consideração final. Rafael? Eu estou vendo aí, o que você está mostrando aí, Rafael? O Copa do Flamengo. Né? Ah, não. Peraí que eu vou desabilitar o vídeo do Rafael, você só fala, então, Rafael, peraí. Ô, Johnny, primeiramente eu queria agradecer também, né, não sei se o Aguinaldo já saiu, mas, assim, parabenizar ele, eu acho que, assim, a gente precisa de mais pessoas que sejam apaixonadas pela nossa área. Aguinaldo está aí ainda. Como o Aguinaldo, né, o Joel eu vou isentar, os demais eu vou colocar numa saia justa, porque o Johnny, o Aguinaldo e o Paulinho foram meus professores na faculdade, o Aguinaldo até foi meu orientador de TCC, né, Aguinaldo? E, então, assim, eu quero agradecer a vocês, dizer que a gente tem que repensar a nossa área, o mercado não vai mais absorver Ctrl+C, Ctrl+V, o mercado não vai mais absorver 3 de 8, 3 de 10, 3 de 12, porque se a gente não fizer algo urgente e parte do princípio de que a gente precisa ser mais apaixonado pela área, amanhã as pessoas vão fazer exercício físico através do YouTube. Né? Então, um grande abraço a vocês, obrigado, estou à disposição para novos assuntos, né? E parabéns a você aí, Johnny, por essa iniciativa. Foi legal, eu gostei dessa brincadeira. Eu queria dizer que eu conheço o Aguinaldo desde a época da UEM, conheço aquele negão ali, corintiano, coitado, desde Jandaia, a pessoa que me apresentou o projeto, um papel escrito projeto, foi o Joel, como técnico agrícola, em que eu fui perguntar como é que se preparava uma plantação de morango, ou enfim, não lembro. Então, a primeira vez que eu vi um pedaço de papel escrito projeto, foi o Joel, para vocês verem que o Joel não é novo, tá? O Rafael, eu me lembro do Rafael numa situação muito engraçada, que assim, como a gente sabe se a pessoa... Olha o que você vai falar com a minha esposa aqui do lado agora. Não, pode ficar tranquilo. Eu me lembro do Rafael sendo crítico, não como, apesar que ele já tinha feito administração, mas eu me lembro que ele e um dos colegas dele de faculdade, o Luke, eles sentavam lá no fundo da sala e conforme o professor dava aula, eles levantavam a folha sulfite com a nota para o professor. Dava a nota para o professor quando dava aula. E eles nunca fizeram isso comigo, mas um dia alguém comentou, não sei se foi o próprio Rafael, que disse que o tênis vermelho rainha que eu usava era o sangue das criancinhas que eu pisava. Né? Para vocês terem uma ideia de como essa figura aí vai longe ainda. Bom, enfim... Mas era mesmo, né? Era. Eu tenho muito orgulho de estar nessa cidade há praticamente 30 anos, vim de Jandaia, passei por Maringá e enraizei aqui, tive como referência todas essas pessoas e tive como referência na minha vida pessoas como o Joel e outros de Jandaia. Fico feliz de participar disso e acho que deu certo a nossa live. Quero agradecer a todos vocês, acadêmicos, que estão aí participando conosco. Espero que tenha sido produtivo, porque o que eu mais quero nessa vida de profissional dentro da universidade é criar acadêmicos críticos. Eu não quero nem de longe aquela referência do João Batista Freire, em que o acadêmico ou o aluno, ele deixa o corpo
no cabide e leva só a cabeça para aprender ou vice-versa. Eu preciso de vocês ativos e críticos. Essa live de hoje é talvez um pontapé para que nós possamos fazer mais vezes. Hoje eu fiz com uma nota para estimular as pessoas participarem. As próximas eu faço questão de não oferecer nota, porque eu acho que cabe justamente aos acadêmicos que querem crescer nesse momento. A vida nos deu aí os limões, que são essas situações que nós estamos passando. Se para vocês, acadêmicos, é difícil o momento de aula à distância, imagine para nós, professores. Eu me considero, talvez um professor que não seja tão bom, mas eu me considero um professor apaixonado pelo que eu faço. E é angustiante não poder estar ao vivo com vocês e olhar nos olhos de vocês e passar o que eu penso, né? Mas, mesmo assim, essa limonada está até gostosa, que a gente está conseguindo produzir alguma coisa, e não apenas críticas. Então, agradeço profundamente, tá? Aí, a Samira disse que a vida deu limões e ela está usando para fazer malabares. Boa. Agradeço profundamente a vocês e encerro por aqui essa live. Quem sabe a gente se anima a fazer uma nos próximos dias aí com um novo tema. Até agora há pouco, né, Rafael? Surgiu aquele tema ali dos jogos eletrônicos, né? Podemos pensar nisso, ou outros temas mais pertinentes, né? Se a gente que os alunos possam fazer a sugestão dos temas também, né? Também vamos discutir nas aulas, né, Joel, Aguinaldo, o pessoal Lembra que o menino lá, o Luan, te procurou por um tema que gostaria de ser interessante naquele caminho, né? Que nós falamos hoje um pouco do reconhecimento da sociedade, a nossa profissão. Eu quero dizer para vocês que o fruto dessas conversas, como aquele seminário do ano passado, e que nós fizemos desse ano, do ano passado, desculpe, que era da arte, da parte de recreação, a prefeitura lançou uma revitalização na área aí de espaço para ciclistas, né, Rafael? E um dos pontapés que foi dado a respeito disso foi o projeto do David Luan Generoso, que contribuiu com o engenheiro de trânsito lá na prefeitura. Lógico que ele não é o carro-chefe disso, mas ele fez parte desse processo. E tudo iniciou com discussões que nós tivemos por aqui. Que orgulho, né? Isso é muito legal. Tá bom, pessoal? Boa noite, então. Encerro por aqui. E, se Deus quiser, nos encontramos aí nos próximos dias. Eu espero que a gente se encontre pessoalmente logo, logo, para o Rafael pagar aquele churrasco. Valeu, um abraço. Até mais. Um grande abraço a todo mundo. Vou aguardar a galera sair, que eu vou encerrar a gravação aqui. Parar aqui a gravação. Falou! Falou! Falou, falou, falou.